agosto, para nós, né, do Acre, é a data, né, do fim do conflito entre as tropas bolivianas e com os soldados, né, liderados por Plácido de Castro, que nós aqui chamamos nesse dia, né, da Revolução Acreana, né, o fim do conflito. Mas eu não estou aqui para falar desse acontecimento, né? Vou falar brevemente, né, fazer um registro desse livro aqui, Economia, Modo de Comer. Um economista voraz explica o mundo, que é o autor é o Ha-Joon Chang, né, um economista sul-coreano, que é professor por muito tempo, né, foi professor da Universidade de Cambridge, né, lá na Inglaterra. Esse Economia, Modo de Comer, em inglês, tá vendo? Ele não é traduzido literalmente, porque lá em inglês está Edible Economics, né, Economia Comestível. Devido ao seu livro precedente, tá vendo? Ele é traduzido por uma certa tradição, tá vendo? Economia, Modo de Comer, né? O Chang, né, ele já escreveu outros livros, né, anteriores, e esse livro, de certa forma, é um apanhado geral, tá vendo, de suas publicações anteriores, né, como o primeiro, né, que se tornou bastante debatido, é esse aqui, né, Chutando a Escada, né, Chutando a Escada, a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica, onde ele tem uma tese principal, né, de que todos os países desenvolvidos adotaram, né, as políticas econômicas, e depois que se desenvolveram, eles chutaram as escadas para evitar que os países que ainda não são desenvolvidos pudessem chegar no mesmo patamar, né? Depois, né, ele escreveu um livro, o outro livro, denominado Economia, Modo de Usar, um guia básico dos principais conceitos econômicos, né, que é este livro aqui. Não sei se está bem enquadrado, né? Deve estar. E esse livro é bom, que ele é mais associado, está dando para você ter uma ideia mais geral do próprio conceito, né, da ciência econômica e como ela pode ser usada, como ela pode ser interpretar, né, entender e interpretar os fenômenos econômicos. Tá dando um guia muito bom, tá? E o último, o outro livro dele, tá dando, é 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, né? Esse aqui ele trata por tópicos, né, mas um pouco recuperando já o que ele tinha escrito, né? Então, dando em 5 minutos, eu vou registrar aqui esse livro, que é de uma leitura, não é necessariamente o economista não precisa ler, tá vendo? Porque, e quem já leu alguma outra coisa do Chang, porque é um apanhado geral, tá vendo? E é um livro bem inventivo, né? Por quê? Tá vendo? Cada capítulo desse livro, tá vendo? Ele é composto, tá vendo, por, tá vendo, um legume, tá vendo, uma fruta, para faz a introdução do capítulo e depois ele vai discutir temas ligados à economia, né? Por exemplo, só pegar aqui, no capítulo 1 ele escreve sobre bolota. Eu não saberia explicar aqui para vocês o que é a bolota, né? O capítulo 2 sobre quiabo, capítulo 3 sobre o coco, capítulo 4, anchova, 5, camarão, 6, macarrão, 7, cenoura, 8, carne, 9, banana, 10, Coca-Cola, 11, centeio, 12, frango, 13, pimenta, 14, limão, 15, especiarias, 16, morango e 17, chocolate, tá? Então, tá dando... ele fazendo isso, tá dando, a leitura é muito boa, porque, primeiro, tanta informação sobre a parte da alimentação, de comida, de pratos, né, que ele escreve sobre a experiência dele, né,
que nos dá tanta informações úteis, tá vendo, que a gente fica muito satisfeito, tá vendo, com a leitura do trabalho, né? E aí, a partir disso, ele vai fazer os temas, tá vendo? Mas eu vou, tá vendo, refazer o registro a partir de uma determinada perspectiva, né? Até que ele diz assim, tá? Que nós precisamos nos preocupar de como consumir a economia, né? Consumir a economia. Ele diz, ninguém precisa, né? Não é necessário depender de ninguém, tá? Para consumir. Cada qual faz o seu próprio prato, tá vendo? Cada qual decide, tá vendo? Aqueles que você gosta mais, que você gosta menos, tá vendo? Isso tudo associando, tá vendo, como é que essa economia que nós estudamos hoje, tá vendo, a partir de uma única vertente teórica, né, nesses últimos 40 anos, tá vendo? Lá atrás, tá vendo, você ainda tinha uma certa pluralidade, né? Hoje em dia não. Os alunos, tá vendo, só se formam a partir de uma perspectiva econômica e ele não tem jeito, tá vendo? Eu trabalho, tá vendo, especificamente, né? Eu tenho uma relação com a área de economia, porque na universidade, tá vendo? E você não encontra uma pessoa que se forma, tá vendo, que tem essa possibilidade, tá, de ser, tá vendo, um profissional com uma formação plural, tá vendo? Tem alguns que tentam e tudo, tá vendo, mas quando vão se manifestar, quando vão falar aquilo que faz no dia a dia, tá vendo, é tudo baseado, tá vendo, naquelas viseiras, né, que os burros utilizam, tá vendo, para olhar só numa direção, tá vendo? Isso não é nenhuma, que a gente poderia dizer assim, não é nenhuma crítica, tá vendo, porque é isso que está disponível, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, já que cada um, tá vendo, tem de compor, né, as suas próprias ideias, tá vendo, vai dizer assim, não apreciamos, não precisamos que ninguém nos diga como aprender, refletir criticamente e utilizar a economia. É possível que cada um faça isso. E aí ele segue, tá vendo? No livro ele dá uma orientação geral, né, de alguns princípios para isso, né? Você olha, tá vendo? Primeira grande referência, né? Primeira grande diretriz para isso, tá vendo? É você ter um cardápio variado. Tá? Ter um cardápio variado porque os fenômenos econômicos, tá dando, geralmente, tá dando, eles podem, tá dando, ser compreendidos, tá dando, podem ser estudados de modos diferentes. Se tem alguém, né, que está estudando de uma forma, você pode ter outras perspectivas, tá dando, outro modo de ver isso, tá dando, você não se fixar, como ele está associando com a economia, tá? Você não ter um único cardápio para trabalhar no campo da economia. Segundo, né, que ele diz, tá dando, que quem está na área de economia deve ser receptivos, tá dando, a experimentar coisas novas, pelo fato de isso trazer muitas surpresas e possibilidades, tá, de entender, né, e também interpretar, que são duas coisas diferentes, né? Entender e interpretar são duas coisas diferentes, tá vendo? Você tem essa possibilidade se você é receptivo, tá vendo, a novas, vamos dizer assim, debates, tá vendo, novas discussões que vão emergindo no campo da economia. O terceira diretriz que ele se refere, tá vendo, é tentar, tá vendo, averiguar a procedência, a origem, tá vendo, dos ingredientes. Né? Por que ele diz isso, tá vendo? Porque geralmente, tá vendo, você está falando uma coisa, está debatendo uma coisa, tá vendo, com determinados instrumentos, com aquilo que está disponível, tá vendo? No entanto, tá vendo, muitas vezes, tá vendo, aquilo são mitos que estão sendo, tá vendo, divulgados e que estão sendo utilizados para que
as coisas sejam entendidas daquela maneira, não falo nem interpretadas, nem entendidas daquela maneira. Então ele coloca essa terceira diretriz. E a quarta, né, que ele se refere, está dando no livro aqui, né, Economia, Modo de Comer, é que as pessoas, está dando, sempre tem uma certa dose de imaginação para tentar entender e interpretar os fenômenos econômicos, tá, porque nem sempre os aportes teóricos que estão disponíveis, tá, que estão ao alcance, tá, naquele momento lhes possibilitam que você, tá, dê uma resposta à altura aquelas questões aquelas perguntas que você está fazendo, né? Então, eu queria fazer esse registro rápido desse livro, de uma leitura muito leve, tá dando mais no sentido de uma profundidade, dado a amplitude que ele tem, tá, tanto na discussão que faz do debate econômico, das questões econômicas específicas, como na parte um pouco cultural em relação à alimentação, que ele faz, tá, e no conjunto, está dando, para quem já leu, né, que nem eu mostrei aqui os 3, né, livros dele, está dando, a gente relembra muita coisa, tá, e ajuda bastante a gente estar, né, situado dentro desse mundo que nós estamos vivendo agora. Tá? Então era esse registro que eu queria fazer. Vou desligar aqui.